Boa tarde, caros cursistas. Dando continuidade ao nosso curso de aperfeiçoamento em transtorno do espectro autista, certo? Hoje nós estamos iniciando o módulo 4, onde nós iremos trabalhar e falar sobre as práticas educativas inclusivas com estudantes com autismo, certo? Então, nesse módulo 4, desde já, eu gostaria primeiramente de parabenizá-los, certo? Por chegarem até aqui, por essa caminhada, né? Nós sabemos dos desafios que é o ensino remoto, certo? O ensino à distância. Porém, nós temos a certeza que esse curso ele é fundamentalmente importante, ele é de grande relevância para a prática pedagógica de vocês, certo? Não somente para o currículo, mas para a prática pedagógica de vocês, juntamente com os alunos aí, público-alvo da educação especial e, mais especificamente, certo? Os alunos com TEA, certo? Então, nesse módulo 4, nós vamos iniciar falando da unidade 1. Creio que vocês já tiveram acesso ao módulo 4, já realizaram as leituras, certo? Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma complementação dessa primeira unidade, certo? E falar da educação enquanto condição humana, certo? Para a gente falar e recordar um pouquinho aí acerca da educação no Brasil, de como se deu essa implantação, certo? O projeto educacional de acesso a todas as pessoas, que até então não era acessível a todos, certo? A mulher, por exemplo, ela não tinha direito a estudar, certo? A exercer a sua cidadania, a sua participação política. Então, é preciso, né, nós recordarmos e retomarmos um pouco a história aí referente ao período de colonização brasileira, certo? Então, por exemplo, os livros didáticos, eles trazem essa história do Brasil de uma forma meio que mascarada, né? Mascarando a realidade de como, de fato, ela ocorreu, certo? Porque os livros, eles apontam que o Brasil foi descoberto, né? Pelo colonizador português, e ele não foi descoberto, certo? Eu não posso dizer que eu descobri algo se nesse espaço, nesse território, já haviam ali populações vivendo e habitando naquele espaço, naquelas terras, naquele território, certo? E quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Os indígenas, certo? Então, quando o colonizador chegou às terras brasileiras, ali já haviam as populações indígenas residindo, que são os primeiros habitantes. E os indígenas, eles já haviam, sim, né, ali, tendo a sua cultura representada, os seus costumes, os seus hábitos, os seus valores, as suas línguas, certo, gente? Então, já havia ali toda uma representação de valores e de representação cultural que foi silenciada, que foi invadida, que foi negada por parte do colonizador, certo? Então, a partir do momento que o colonizador chega, né, às terras brasileiras, ele desconsidera toda essa cultura e toda essa população ali residente, certo? Então, o Brasil ele não foi descoberto, como aponta os livros didáticos, ele foi invadido, certo? Então, nós precisamos ter o cuidado ao analisar a história do Brasil, ao analisar como se deu esse processo aí educacional, certo? Então, os jesuítas, quando eles implantaram as primeiras ações, certo, religiosas, a própria educação, ela tinha esse cunho, certo, de catequização, de catequizar os índios para doutriná-los, certo, em relação à igreja, às obras missionárias da igreja. Então, não era uma educação voltada para formar um sujeito crítico, um sujeito que pensasse a sua realidade de forma crítica, de forma a problematizar e a construir novos conhecimentos. Não, era uma educação voltada para a domesticação dos indígenas, certo? Para a domesticação e criação de fiéis para a igreja, que detinha muito poder nesse período, certo? Então, com o passar dos anos, dos séculos, né, essa educação ela foi tendo um outro olhar, certo? Então, ela passou a ser acessível a todos, certo? Inclusive a mulher, como eu falei, né, que não tinha direito à educação, não tinha direito a estudar. Então,
nesse processo de constituição histórica, nesse processo sócio-histórico, nós compreendemos a grande relevância dessa educação enquanto condição humana. Ora, nós sabemos que a educação, né, ela é fundamental para a convivência em sociedade, certo? Para que eu possa saber conviver em sociedade de forma harmoniosa, de forma ética, de forma moral, de forma a respeitar os princípios, de forma a respeitar o outro, o espaço do outro, e contribuir para uma sociedade mais justa, mais plural, mais democrática. E também, gente, quando nós falamos em educação enquanto condição humana, é muito importante também nós falarmos um pouco, né, trazermos essa abordagem referente às teorias da aprendizagem, certo? E nós aprendemos, por exemplo, no curso de pedagogia, certo? Que ao falarmos de teorias da aprendizagem, nós temos essas duas grandes referências, esses dois grandes teóricos que vão aí estabelecer teorias acerca do processo de aprendizagem, acerca de como a criança desenvolve, né, desde que ela nasce, ela vai desenvolver esse processo de aprendizagem. Então, nós vamos ter aí o Piaget e o Vygotsky, certo? Piaget, ele vai se dedicar, né, a estudar esse processo aí de desenvolvimento cognitivo das crianças. E aí ele vai falar, certo, por exemplo, das etapas que a criança passa de acordo com a sua faixa etária, né, no que concerne ao desenvolvimento da aprendizagem, né? Aí tem o sensório motor, né, tem o operatório concreto. Então, ele vai falar dentro dessas fases de desenvolvimento da criança, de acordo com a faixa etária, como vai se dar, como vai ocorrer esse processo de aprendizagem. Vygotsky, por sua vez, ele vai enfatizar a teoria sociocultural, ou seja, ele vai falar e vai afirmar que as pessoas, que a criança, ela se desenvolve com base na inter-relação com outros sujeitos que produzem culturas, diferentes culturas. Esses dois autores, eles têm as suas teorias têm pontos divergentes e têm pontos convergentes, certo? Então, os pontos que se convergem, que são similares, é que tanto Piaget quanto Vygotsky, eles vão afirmar que quanto maior o desenvolvimento da criança, do sujeito, maiores serão as suas possibilidades de desenvolvimento também relativo ao processo de aprendizagem. E eles vão colocar que a aprendizagem, ela se dá de uma forma contínua, certo? Ao longo da vida, ao longo da existência desse sujeito, de forma contínua. Então, por exemplo, quando a criança nasce, certo? O primeiro contato que ela tem ali é com a sua mãe, certo? Então, o ato de amamentar, por exemplo, a criança está tendo aquele contato visual, né? Ela fica ali olhando, né? O rosto, a fisionomia, certo? Da sua mãe, reconhecendo aquele elo materno. Mas ali não envolve somente a questão física, né? A questão do contato físico, envolve emoção, envolve sentimento, certo? Envolve uma série de questões ali naquele ato, certo? De amamentar, né? Então, é o primeiro contato da criança com a sua mãe. E aí, ao passo que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, certo? Ela vai criando autonomia, né? No que diz respeito a manusear objetos, certo? A conhecer a função de determinado objeto, de criar outras possibilidades para aquele mesmo objeto, né? Por exemplo, ela pega o controle remoto, ela finge que é um celular, imagina e cria as possibilidades de fala, né? Simula estar ligando para alguém da sua família, enfim, ela simula aquela situação que ela já observou, já presenciou no seu cotidiano, no seu contexto familiar. Ou seja, é um processo, certo? Educacional, é um processo de construção de aprendizagem, de construção de conhecimento, certo? Então, o primeiro contato dessa criança é no seio familiar. E aí, quando essa criança chega à escola, para ela, é muito difícil esse primeiro momento, por exemplo, né, o primeiro dia de aula, certo, da criança, porque para ela, no pensamento da criança, por que ela chora, né, quando o pai e a mãe têm que ir embora? Deixa ela na sala de aula e tem que ir embora. Porque ela pensa que vai ser abandonada, que o pai e a mãe, que ela não vai mais ver o pai e a mãe, né, o seu responsável ali. Ou seja, porque
é uma ruptura ali, né? É o primeiro momento que ela está saindo do contexto familiar, entrando no contexto escolar, né? Então, é de uma forma gradativa, né, que ela vai se familiarizando com aquele novo ambiente. E aí, ao passo que ela vai se habituando com a rotina, certo? Do pai, da mãe, do responsável, buscar e deixar, ela já vai mentalizando aquele processo, que ela não vai ficar ali para sempre na escola, né? Que o pai e a mãe vai buscar ela, vai deixar e vai buscar. Ou seja, ela vai se habituando com aquela rotina, com aquele contexto. E aí, no contexto escolar, essa criança ela vai conhecer outras crianças de diferentes realidades, de diferentes culturas, certo? E aí vai haver uma inter-relação, certo? A partilha, a troca, a socialização, ela vai aprender no contexto com outras crianças, aprender a superar desafios, aprender a se desenvolver, aprender a criar autonomia, aprender a respeitar as diferenças, certo? Então, a educação infantil, ela é a base, né? Por isso que nós colocamos a educação infantil, ela é a base. É ali que você vai fortalecer a questão também, né, do vínculo familiar, a questão dos valores, a questão do respeito, a questão das regras de convivência, né, de convivência básica, a questão da criança romper barreiras, superar desafios, criar autonomia, como nós colocamos, certo, gente? Então, muitas das vezes nós ouvimos a expressão, né, que muitas pessoas às vezes pensam que a educação infantil só é para brincar, né? Ah, eu vou levar meu filho para a escola porque ele vai brincar, e vai passar um tempo lá, vai brincar. Nós temos que ter cuidado, né, com essas expressões, porque a gente sabe que a educação infantil não é o brincar pelo brincar, sem nenhum objetivo. É um brincar com o intuito de aprendizagem, né? Então, toda ação que o professor vai promover ali, que envolve o brincar, que envolve a ludicidade, certo? São brincadeiras com o intuito de aprendizagem, certo? Tem que ter esse objetivo da criança aprender a questão do respeito, dos valores, das regras de convivência, a se socializar, a interagir, certo, gente? A compartilhar objetos, compartilhar, certo? O espaço com outras crianças, certo? Aprender a ser solidária. Então, todas essas questões vão envolver ali a questão da educação infantil. Por isso que os dois grandes eixos do currículo da educação infantil são as interações e as brincadeiras. Porque a partir das brincadeiras, a criança vai aprender a se socializar, interagir, criar vínculos, né? Respeitar o outro, o espaço do outro, a compartilhar objetos, certo? Então, Vygotsky e Piaget, eles são autores que vão trazer essas contribuições para o campo das teorias da aprendizagem, que é a base, né, para se compreender o pensamento educacional, o pensamento relativo aí à questão da aprendizagem, certo, gente? Então, a educação é uma atividade fundamental da vida e que a vida se constitui numa fonte inesgotável de novos saberes. É por isso que nós colocamos assim, e Paulo Freire vem dizer isso, né? O aluno, o sujeito, quando chega à escola, ele não chega como uma folha em branco, vazio, desprovido de conhecimento. Não, muito pelo contrário. Ele já traz o conhecimento, né, relativo ao seu contexto sociocultural, ao seu meio cultural, à sua vivência, às suas experiências, certo? E esses saberes que o aluno traz do seu contexto sociocultural, do seu contexto social, o professor ele deve considerar esses saberes também dentro da sala de aula, certo? E quando ele vai colocar aqui, a vida ela é uma fonte inesgotável de novos saberes, porque ao passo que eu me desenvolvo, ao passo que eu conheço outros sujeitos, que eu interajo, que eu me relaciono com outras pessoas, com outras culturas, com outros valores, eu vou aprendendo, né, novas formas de me compreender enquanto sujeito na sociedade, de compreender a realidade do outro, de compreender melhor a sociedade, certo? Os fenômenos sociais e de construir novos saberes, novos conhecimentos, certo? Então, é por isso que nós colocamos, né, no início, por exemplo, daqui dessa aula, que nós falamos que o livro didático, por exemplo, quando ele coloca aí a história do período do descobrimento do Brasil, não, o Brasil ele não foi descoberto, né? Isso é uma enganação, uma grande mentira, né? O Brasil ele foi invadido.
Então, por isso que nós temos que ter o cuidado, por exemplo, porque muitos professores, às vezes, eles acabam reproduzindo o material didático da cartilha, né, do livro didático, e tendo aquele conteúdo científico enquanto início e fim em si mesmo, certo? Então, Paulo Freire vem dizer, é preciso considerar a experiência do aluno, a voz do aluno, né, o dizer, o falar do aluno, as vivências do meu aluno, certo? Então, eu tenho que dar espaço, criar possibilidades para que o meu aluno ele possa interagir, que ele possa perguntar, que ele possa participar, certo? Às vezes o aluno quer participar, quer fazer uma pergunta, né, durante a aula, e o professor, ele bloqueia, né, essa participação do aluno. Ele fala que ainda não é hora de perguntar, e nunca é hora de perguntar, né, gente? Então, é preciso sim, a educação, ela se faz através das perguntas, certo? E não das respostas. Então, as perguntas, elas movem, né, o mundo, elas movem esse processo de criação de novos conhecimentos, de novos saberes, certo? Então, é claro que o conhecimento científico ele é importante, certo? Mas eu não posso considerar só o conhecimento científico. Eu preciso considerar a realidade do meu aluno, o contexto sociocultural do meu aluno, a vivência do meu aluno, a cultura que o meu aluno expressa em sala de aula, certo? Então, a vida em sentido individual ou social nada mais é do que uma cadeia de processos investigativos e de aprendizagem. Ou seja, o conhecimento ele não pode ser dado, né, para o aluno. Eu não posso chegar na minha sala de aula, certo? E só trabalhar o conhecimento científico, né? Sem criar a curiosidade, sem criar esse caráter participativo do meu aluno, o meu aluno querer questionar, querer perguntar, querer indagar, querer discordar também, por que não, do professor, certo? De uma forma respeitosa, claro, mas o aluno considerar o ponto de vista do professor e o professor também considerar o ponto de vista do aluno, porque ele está dizendo aqui, né, que é feita, né, a educação, esse processo aí social, educacional, de processos investigativos. Então, eu tenho que criar possibilidades de o meu aluno ele ter mais participação em sala de aula, certo? Dele perguntar, dele questionar e dele investigar, certo? Você joga lá uma atividade para o aluno, olha, hoje nós vamos pesquisar sobre isso, chegar em casa, pedir ajuda da mamãe, do papai, né? Pesquisar sobre tal fenômeno, né? Fazer tal atividade que vai ali envolver a questão investigativa do aluno criar respostas, criar possibilidades para aquele fenômeno, certo, gente? Então, essa participação do aluno, certo, é muito relevante para a criação, né, de novos conhecimentos e para o estabelecimento de uma aprendizagem que esteja pautada na vivência do aluno, nas experiências do aluno no seu contexto sociocultural, certo? A condição humana não se resume ao processo de aprendizagem empírica, desenvolvendo-se, na verdade, no plano sociocultural, que é o que a teoria de Vygotsky ele vem trazer isso com bastante plenitude, né? A questão de que o indivíduo aprende no processo de inter-relação, de construção com outros sujeitos culturais, certo? Eu não vou me desenvolver e aprender sozinha. Eu preciso criar esse vínculo com outros sujeitos, certo? Como nós colocamos o exemplo da criança. A criança, se ela não tiver ali a mediação de um adulto, né? Muito, se você for comparar uma criança que tem ali a mediação de um adulto no seu processo de aprendizagem e uma que não teve, né? Dentro da mesma faixa etária, você vai perceber que aquela que teve a mediação, ela se desenvolveu muito mais, alcançou níveis maiores de conhecimento, de inter-relação, de socialização. Então, esse processo de mediação, certo, da criança com o adulto, frente ao processo de aprendizagem, e com outras crianças também, claro, é muito importante para o seu desenvolvimento. Certo, gente? O desenvolvimento da sociedade humana foi convertendo a educação em bem de elite e, posteriormente, numa reivindicação da classe média urbana e, finalmente, com uma necessidade de todos. Da necessidade, converteu-se num direito, é um direito humano e bem fundamental. Ou seja, a educação ela é fundamentalmente relevante para o desenvolvimento, para o progresso, né,
de toda e qualquer sociedade. Então, você observa que uma sociedade que investe educação, um país, um governo que investe educação, é um país desenvolvido, é um país que tem progresso, é um país que caminha para essa perspectiva democrática, emancipatória, crítica, de possibilidades de emancipação por parte também das camadas populares, certo? Então, tem que ser uma educação que atinja a todos, não só os filhos da elite, mas também os filhos do proletariado, do trabalhador assalariado, certo? Então, uma educação democrática, uma educação humana de direito de todos, certo? Então, assim, a educação, em seu sentido amplo, deve ser vislumbrada como a própria expressão da condição humana e quesito indispensável para o alcance da plenitude de fatores emocionais, sociais e existenciais, certo? Então, sobre esses fatores emocionais, sociais e existenciais, na próxima aula nós vamos trabalhar alguns exemplos, certo? De como esses fatores eles se desenvolvem dentro do contexto escolar, dentro do processo de aprendizagem. Certo, gente? Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.